Olá, eu sou Marcelo Coelho, saxofonista, compositor, educador e pesquisador. Obrigado por terem vindo e participado da Semana Polirrítmica, onde eu vou apresentar uma série de conteúdos sobre a polirritmia e as suas variações, várias denominações, aplicações musicais e como você vai poder usufruir desse conteúdo imediatamente, seja para o seu desenvolvimento rítmico, seja para o desenvolvimento e aplicação musical na sua música. Hoje a gente vai falar do Conical. Conical é um sistema de contagem musical rítmica indiano, milenar, que é muito eficiente no estudo do ritmo ocidental. Ele traz muita clareza na percepção das métricas, como que isso se desenvolve, como que você pode construir, inclusive, diferentes métricas a partir dessa contagem. Na quarta-feira, a gente vai falar dos compassos ímpares e como que você consegue criar ciclos, inclusive ciclos complexos, a partir da junção desses compassos e como que isso pode ser executado e aplicado musicalmente. Na sexta-feira, eu vou falar dos conhecidos hemíula e as suas variações, que são, de alguma maneira, sobreposições de métricas distintas que geram defasagens e geram sonoridades distintas. O meu interesse pela polirritmia e todas as suas derivações rítmicas veio justamente por uma grande dificuldade que eu tinha de conseguir perceber o evento rítmico. O meu primeiro contato com uma metodologia que me trouxe uma transparência, me trouxe assim a percepção de que o estudo rítmico estava para além de simplesmente saber somar e dividir. A bem da verdade é que quando a gente estuda música, o que nos é dito é: se você sabe somar e sabe dividir, você vai saber executar ou bater um evento rítmico. Mas não é assim. Então, o primeiro contato que eu tive foi durante a minha graduação na Unicamp, em que eu conheci José Eduardo Gramani. O trabalho do Gramani, que hoje estão nos livros Rítmica e Rítmica Viva, foram essenciais na minha formação e são essenciais até hoje. Ele foi o primeiro a trazer a compreensão de que existia uma musicalidade dentro do processo rítmico que estava para além de simplesmente a contagem. E ele começou a explicar processos da chamada dissociação rítmica, onde você consegue mais perceber o flow do pulso do que de fato ter que ficar contando. Isso aí começou a trazer para mim uma abertura muito grande de compreensão, de percepção do pulso, que veio influenciar todo o meu trabalho, influenciou a minha forma de tocar, deixou muito mais claro como executar eventos rítmicos quando você lê uma partitura e, claro, me trouxe uma proficiência de desenvolvimento rítmico e polirrítmico muito eficiente. Esse foi o primeiro trabalho. Então, eu era um cara que tinha muita dificuldade nisso e durante um período que eu comecei a entender isso, e isso foi o que mais me surpreendeu, foi a facilidade como isso pode ser aprendido, porque a gente precisa mais desenvolver o corpo do que, de fato, uma habilidade no instrumento ou qualquer outra coisa que seja fora do corpo. Então, a gente primeiro aprende isso no corpo e isso se reflete na sua maneira de tocar, na sua maneira de pensar e de perceber o próprio pulso rítmico. Durante a minha graduação, período em que eu estudava a metodologia do Gramani, eu apliquei isso musicalmente, fui experimentando. Mas a verdade é que quando eu cheguei aos Estados Unidos para fazer o meu mestrado em Jazz Performance, lá eu tive a oportunidade, de fato, de conseguir maturar e ter acesso a tantas outras formas de estudos da polimetria e da polirritmia que vieram complementar essa minha formação. Um desses estudos foi exatamente o conhecimento do Conical, que a gente vai falar hoje, que veio complementar uma outra percepção que faltava da contagem dos pulsos internos. Isso, na sequência, começou a emendar uma série de outras informações e foi me trazendo um interesse muito grande e uma facilidade muito grande de resolver questões rítmicas que eu encontrava durante o curso. Então, eu aplicava isso já na improvisação, aplicava na forma de leitura de partitura. Isso foi me trazendo mais confiança, inclusive, para executar como músico, mesmo quando eu tocava coisas que não eram polirrítmicas. Você tem uma percepção do pulso muito mais centrada. E por fim, eu percebi que todo esse conteúdo era muito simples de ser ensinado também. Ou seja, ele não era só aplicado a um músico, instrumentista, compositor. Ele pode ser muito bem aplicado para um educador, que pode usar isso em diversos contextos, seja
trabalhando com músicos profissionais, amadores ou até crianças, pessoas que não são profissionais, que não têm nem a intenção de ser músico. E o mais interessante é que isso também virou assunto de trabalho de pesquisa, porque eu segui no meu doutorado e meu pós-doutorado desenvolvendo esse tema. Então, a frente do estudo da polirritmia está para além de simplesmente uma execução musical. Você vai fazer a execução musical, você vai desenvolver o seu senso e percepção do pulso interno, do seu ritmo interno, mas você também vai se capacitar a poder dar aula disso e tem aí um tema de exploração acadêmica se você quiser seguir nesse caminho também. Bom, então vamos falar sobre o Cónacle. O que é Cónacle? É um sistema de contagem rítmica indiana milenar e que nós, ocidentais, temos usufruído desse sistema para potencializar a nossa percepção rítmica. Ele basicamente subdivide os pulsos com sílabas. Existem variações dessas sílabas, mas eu vou passar uma aqui que é comumente usado no mundo inteiro. Ou seja, supondo que eu tenho um único pulso, esse é o pulso que nós vamos usar como referência. Você pode fazer isso em casa sozinho. Esse pulso, se não há a sua subdivisão, a gente chama esse pulso de tá. E o tempo que você fala tem que ser o tempo de duração do pulso. Caso contrário, você não está executando o pulso na sua integralidade. Olha, tá, tá, tá. Não é tá, 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 tá. Como normalmente é o que a gente escuta, alunos que estão aprendendo a ler partitura, eles não têm a preocupação de cantar o pulso inteiro. Isso já começa com um grande problema rítmico. Imagina, você está aprendendo música, está aprendendo a ler partitura e já no início a sua preocupação é só ter certeza de que você está cantando no tempo, caindo certo, mas você não se preocupa com a duração desse pulso. E é aí toda a diferença que faz de um pulso mais curto de um pulso mais longo. Então, para um único pulso, sem subdivisão, a gente chama de tá, 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 tá. Observe que eu canto até o momento que o próximo pulso é executado. Tá, tá. Então, para um pulso sem subdivisão, a gente chama de tá. Agora, eu vou dividir esse pulso em duas partes. Taca, 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 taca. Lembre-se que tem que ser a subdivisão igual. Eu poderia subdividir com diferenças, dividir em duas partes diferentes, mas não é isso que a gente está fazendo agora. Então, observe. Taca, 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 taca. Agora eu vou dividir esse mesmo pulso em três, e para isso tem uma outra sílaba também que vem do Cónacle, que é taquita ou taquite. Eu vou fazer o taquita. Vejam. Taquita, 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 taquita. Lembre-se que a gente deve acentuar o primeiro tá. Ele é o acento desse pulso. Os outros é um reflexo de um equilíbrio, mas o acento está aqui. Os outros preenchem o resto da subdivisão do pulso. Agora eu vou dividir esse pulso em quatro. A sílaba usada é takadimi. Uma observação. Takadimi tem que ser dito dessa maneira, porque nós do Brasil temos na nossa forma de falar takadimi. Quando eu falo takadimi, eu estou criando um outro acento interno. E isso faz parte da maneira que a gente fala. Os indianos não. Para eles é takadimi. Eles falam dessa maneira. E não soa essa subdivisão interna. De alguma maneira, pode ser um tanto estranho para a gente falar assim, mas é assim que a gente deve fazer. Então, olha, dividindo em quatro. Takadimi, 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 takadimi. Agora eu vou fazer então a todas passando pelo pulso inteiro, subdivisão em 2, subdivisão em 3 e a subdivisão em 4. Vamos ouvir.
tá, 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 taca, 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 taquita, 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 tacadime, 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 tacadime. E as outras subdivisões? Bom, existe ainda uma subdivisão para 5. Eu tenho uma forma de falar que a gente consegue ter a subdivisão em 5, que é tadigenaka. Tadigenaka, 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 tadigenaka. Só que a partir do 5, a gente já pode começar a fazer subdivisões. Ou seja, usar todos os conocols anteriores para poder dividir o 5. Por exemplo, eu posso dividir o 5 em 2 e 3. Taca, taquita, taca, taquita, taca, taca, taquita, taca, taquita, taca, taquita, taca, taquita, taca, taquita. Taca, taquita, taca, taquita, taca, taquita, taca. Eu posso começar a fazer subdivisões outras. Eu posso fazer 3-2, posso fazer 2-2-1, taca, 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 taca. Apesar de ser 5, todas elas, essas subdivisões começam a criar outras relações, outra percepção do pulso. Não é a mesma coisa. 5 não é necessariamente 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. A partir daí, quanto maior for ficando esse compasso, essa fórmula de compasso, entenda e saiba, há subdivisões. Haverá subdivisões. E elas estarão muito calcadas em 1, 2 ou 3. Mesmo o 4 pode ser subdividido em 2. Mas o 4 acaba se tornando uma unidade muito forte, a gente acaba entendendo o 4 como uma única unidade. O 5, de alguma maneira, também, sobretudo na rítmica indiana. Por isso que eles têm esse termo para 5. Tadigenaka, tadigenaka, tadigenaka. Eu tive um amigo brasileiro que, para o 5, ele resolveu de uma maneira muito simples. Então, ele dá uma palestra fora do Brasil, ele fala, 5, ao invés de falar tadigenaka, eu falo Copacabana, Copacabana, Copacabana. Se você quiser adotar essa fórmula, também não é um conical, mas é o mesmo princípio. Então a gente chega à compreensão de que o conical é, de alguma maneira, uma sílaba que foi desenvolvida por milhares de anos, muito experimentada, que não tem só essa aplicação simples, básica, como a gente está fazendo, ela é muito mais complexa que isso, porque ela vai fazendo subdivisões de subdivisões de subdivisões, e ela é muito fácil de ser cantada pelos indianos e por todo mundo. Então foram muitos anos chegando a estas sílabas. Agora, a gente entende o processo de que, para fazer essas subdivisões e que isso fique com muita clareza, a gente precisa ter algum tipo de sílaba. Algumas pessoas fazem alterações, algumas linhas e outras escolas também fazem as alterações, mas o princípio é o mesmo. Bom, agora a gente vai seguir o que seria uma variação dos conicals, que é a assimetria rítmica. E ao final dessa explicação, eu vou mostrar como eu faço isso, como eu fiz isso composicionalmente, como que eu toco isso e coloco isso no meu processo de improvisação. Então vamos lá. Assimetria rítmica. De acordo com o conceito de assimetria rítmica, trata-se de diferentes métricas ou diferentes fórmulas de compasso que se colocam, se posicionam um após o outro. Você não tem uma simetria rítmica. Por exemplo, uma música inteira em 4x4, ou em 2x4, ou em 3x4, ou até mesmo em 5x4, 7x8. Não. Para cada momento da música você tem diferentes fórmulas de compasso. Isso é uma assimetria rítmica. Claro que a gente pode entender que em algum momento essa assimetria rítmica começa a se repetir. Quando isso acontece, esse momento interno é uma assimetria rítmica, mas ele gera no todo um ciclo de alguma maneira. E os ciclos é que começam a se repetir. É aí que a gente chama de ciclo. Mas a gente vai falar disso mais para frente no próximo workshop. No momento vamos ficar na assimetria rítmica. Então vamos supor que eu queira uma fórmula de compasso
3, 2, 5, 3. 3, 2, 5, 3. Eu vou usar então do recurso do conical para poder cantar isso aí. 3 é o takita, 2, taka, 5, tadigenaka, 3, takita. Então vamos lá. Takita, taka, tadigenaka, takita, takita, taka, tadigenaka, takita, takita, taka, tadigenaka, takita. Vou fazer mais lento. Takita, taka, tadigenaka, takita, takita, taka, tadigenaka, takita. Observem que tem o menor pulso, que é o que guia isso aí. É importante a gente ter isso muito claro, porque se você fizer alguma variação na hora que você cantar, por exemplo, takita, taka, tadigenaka, você já alterou todo a estrutura rítmica. Então, isso aqui é importante entender. Takita, taka, tadigenaka, takita, takita, taka, tadigenaka, takita, takita, taka, tadigenaka, takita. E à medida que você vai acelerando, você começa a perceber que tem aí uma clave. Takita, taka, tadigenaka, takita, takita, taka, tadigenaka, takita, takita, taka, tadigenaka, takita. Isso é um exemplo de assimetria rítmica e que você pode fazer o tamanho que você quiser. Você pode ir construindo assimetrias rítmicas do tamanho que você quiser à medida que você vai posicionando ou colocando ou sobrepondo o conicals e essas subdivisões. Se você, por exemplo, encontra uma situação musical que te parece muito estranha e você não sabe como resolver, você pega um compasso 11 por 8. 11 por 8. Primeira coisa que você já vai saber a partir de agora com essa aula, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não vai ser isso. Definitivamente não. Certeza que isso aqui vai ter alguma subdivisão. Existem alguns contextos musicais regionais na Europa que têm o 11 por 8 na sua cultura. E a divisão depende de cada um, mas tem divisões muito mais simples. Por exemplo, eu posso dividir 11 em 3, 3, 3, 2. 3, 3, 3, mais 2. Isso dá 11. Takita, 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 taka, takita, takita, takita. Mas eu também posso fazer um outro tipo de divisão de 11, e aí você pode escolher. Ah, eu quero pensar em 4, mais 4, 8, mais 3, 11. Takadimi, takadimi, takita, takadimi, takadimi, takita, takadimi, takadimi, takita. Então, à medida que você vai criando diferentes formas de compasso e eles vão se estendendo, você está criando uma assimetria rítmica. Então, esse é o conceito de assimetria rítmica. Agora, eu vou mostrar uma composição minha, que está no meu primeiro álbum chamado Colagens, que chama-se Tormenta. Vamos ouvir o trecho.
E aí, entendeu o que está acontecendo nesse tema chamado tormenta? Talvez não. Normal. A coisa mais importante quando você ouve uma música que tem esse caráter polirrítmico é não queira contar no primeiro momento. Não queira descobrir o que está acontecendo no primeiro momento. Cante, memorize, leve essa informação musical para casa. Vai ser muito mais importante você levar uma linha rítmica, uma série ou uma clave que você não sabe o que está acontecendo para casa, do que você chegar no final de uma audição sabendo que ali está acontecendo uma clave em 17, mas quando alguém te pergunta, cante essa clave em 17, você não é capaz de cantar porque você passou o tempo todo contando, tentando encontrar onde era o 1. Então, por hoje é isso. Obrigado por ficar aqui comigo nesse workshop. E, se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente aqui embaixo, deixe as suas impressões, mande as suas perguntas, faça os seus comentários, coloque alguns exercícios ou algumas ideias musicais, vai ser muito legal se você também puder compartilhar o que você já está pensando em fazer. E saiba que, fique atento que na próxima quarta tem um outro workshop, observe lá na caixa de e-mail de vocês, que a gente vai mandar por lá. Então, esteja sintonizado ao que a gente está fazendo aqui, que eu acho que vocês vão aproveitar bastante. Valeu? Então, até a próxima. Até já.